Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero melhor do que da última vez que eu postei um vídeo, que foi um ano atrás, né? Inclusive já peço desculpas por não ter postado mais nada. Mesmo depois de um ano, eu ainda recebo quase que diariamente mensagens, né? Dizendo do quanto o vídeo tem ajudado muita gente. Cara, eu fico muito feliz com isso, muito feliz. E toda vez que eu leio essas mensagens, eu fico me sentindo um pouco mal por não ter feito mais nenhum vídeo, não ter feito mais nada. Mas eu tive essa ideia de, ao invés de fazer vídeo, que para mim é muito mais complicado, eu preciso editar. O primeiro vídeo não, porque eu saí falando livremente, mas agora que eu quero. A ideia era falar sobre temas específicos, né? Eu teria que editar os vídeos e tal, e por conta de trabalho e outras coisas, acabou que eu não conseguia, mas tive essa ideia de fazer os áudios, né? Eu acho que vai ser muito melhor e espero daqui para frente estar fazendo mais áudios com mais frequência. Foi uma maneira que eu encontrei de continuar postando, porque tem, como eu disse, tem muita informação interessante em inglês e que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Bom, eu não me apresentei nos outros vídeos, né? Meu nome é Leonardo. Eu desenvolvi esse número de despersonalização, desrealização mais ou menos uns 5 anos atrás. Hoje me sinto 100%, né? Vez ou outra se sente alguma coisinha e tal, mas enfim, na maioria dos dias eu me sinto 100%, alguns dias eu me sinto 99%. Muito da minha recuperação, né, de eu ter conseguido sair dessa foi por conta de ter acesso a informações corretas. Eu achei muita coisa em inglês, achei quase nada em português. E é por isso que eu resolvi fazer esse canal, porque tem muita gente que está nessa por falta de informação, pura e simplesmente. A despersonalização, desrealização não é uma doença, ninguém está doente, inclusive eu já começo dizendo que se você acha que está ficando louco ou está com medo de ficar louco, eu já te garanto, posso te garantir que você não está ficando louco e nem vai ficar louco. Essa é a primeira coisa que eu gosto de falar, porque é aterrorizante, né? Horrível, os sintomas são horríveis e essa sensação de que a gente está ficando louco, né? Não, ninguém fica louco por conta de despersonalização e desrealização. Tá? E eu decidi fazer esse canal justamente por isso, para poder estar compartilhando as informações que me ajudaram a sair dessa. Eu percebi que na maioria das vezes quem mais nos ajuda são pessoas que passaram por isso. Eu li muitas histórias nos fóruns internacionais, gente de todo mundo ali, um ajudando o outro. Importante sim fazer a terapia, é essencial, na minha opinião, não, mas dependendo do psicólogo, eu acho que pode ajudar sim. Hum, bom, pela minha experiência e pelas experiências de outras pessoas que eu tenho lido, né, em relatos e tal, cara, a maioria dos psicólogos e psiquiatras não conhece a síndrome, não sabem como abordar, e é por isso que quem acaba ajudando mais são as pessoas que passaram por isso. Né? Hoje eu quero falar um pouco sobre uma das coisas que são um dos piores sintomas, na minha opinião, que são os pensamentos obsessivos, né? São esses pensamentos que trazem muito medo e que a gente não, às vezes não consegue nem explicar. Eu tinha alguns pensamentos que me davam muito, muito medo e que era impossível de explicar. Era como tentar, não sei, imagina, você vê uma cor totalmente diferente das outras e tem que explicar o que é isso, né? Então, tenho certeza que muita gente, infelizmente, está passando por isso, né? Esses pensamentos que são, às vezes, irracionais, que não têm sentido e que trazem muito medo. Então, vou falar um pouquinho disso. Ou seja, na verdade, pensamento em geral, esses pensamentos obsessivos, esses pensamentos negativos, né? E o que eu vou falar hoje está muito baseado, muito mesmo,
em um texto que tem no blog do Paul David. O Paul David, eu nunca lembro se é David Paul, Paul David, acho que é Paul David. Ele, bom, escreveu 2 livros. Ele é um inglês que teve despressurização, desrealização por 10 anos, entendeu o mecanismo, conseguiu sair dessa, escreveu 2 livros a respeito, ajuda muita gente ao redor do mundo. Foi o que mais me ajudou. Eu comprei os 2 livros, infelizmente só tem em inglês. E o que eu vou falar hoje está muito baseado num texto que está no blog dele, falando especificamente desses pensamentos obsessivos, esses pensamentos meio loucos assim que a gente tem. No meu caso, eu desenvolvi pensamentos relacionados a, eram pensamentos existenciais, meio filosóficos, que a vida, porque a gente está aqui. Eu tinha um medo muito grande da morte, pensar que a gente está na Terra, que é um globo que está flutuando. Nossa, me trazia muita agonia, conceito de tempo, olhar o reloginho do micro-ondas rodando, nossa, me trazia muita agonia. Enfim, todos esses tipos de pensamentos relacionados a conceitos filosóficos e tal, né? Esse tipo de pensamento obsessivo, compulsivo, ele pode se desenvolver com outros temas, vamos dizer assim. Por exemplo, tem gente que pode ter medo de, bom, tá dirigindo e achar que vai sair da estrada, que pode virar o volante e bater. Tem gente que acha que olha uma faca e pensa na possibilidade de pegar essa faca e acabar matando alguém sem querer, e ela tem certeza absoluta que ela vai fazer isso, quando na verdade ela não vai fazer isso. Tem pessoas que desenvolvem esse tipo de pensamento com relação à sexualidade, pensam que são gays, ficam desesperados e tal, e acham que virou gay e não virou. Então, sim, tem várias vertentes, né? Mas no fundo a causa é sempre a mesma, e a maneira de abordar eles é sempre a mesma, né? E esses pensamentos são muito desgastantes, né? Eles dão a sensação de que a gente está ficando louco, né? Da sensação de que a gente não tem nenhum controle sobre a mente, sobre os pensamentos. Eles também podem ter a ver com a saúde, né? São reflexões sobre a vida, pensamentos negativos sobre nós mesmos, sobre conversas que a gente teve durante o dia, né? Sobre um hipotético futuro catastrófico, enfim, pode ser uma infinidade de pensamentos, e alguns deles podem ser repetitivos, né? Que na minha opinião são os mais chatos, né? Aqueles que a gente não consegue se livrar deles. E o motivo principal do porquê você está tendo tantos pensamentos é porque você está se sentindo completamente perdido com o que está acontecendo com você. Você não está entendendo o que está acontecendo, né? E está tentando desesperadamente achar uma saída, achar uma solução desse estado mental que você se encontra. Ou seja, você se tornou viciado em pensar. É bem provável que você passe o dia todo só pensando em como vai sair desse inferno, e que à noite tem até dificuldade em dormir de tão ativa que está a mente. E esse ato de se preocupar pode acabar virando um hábito. E quando a gente está em estado de ansiedade, a gente está muito sensível. Qualquer coisa, por mais pequena que seja, toma proporções gigantescas. Um probleminha vira um problemão. E coisas que num estado normal a gente nem ligaria, no estado de ansiedade, pode virar um problema que gruda na gente e não vai embora. E aí você deve estar pensando: mas então, como é que eu faço para controlar meus pensamentos? E a resposta é simplesmente: você não pode. Você não pode controlar seus pensamentos, assim como não pode controlar as batidas do seu coração. Se fosse possível controlar os pensamentos, todo mundo só pensaria coisas positivas e nunca pensaria coisas negativas. E como sabemos, isso é impossível. É até possível se livrar de pensamentos negativos, mas não é tentando controlar seus pensamentos que você vai conseguir isso.
não é tentando evitar pensar certas coisas ou tentando reprimir seus pensamentos que você vai se livrar deles. Pelo contrário, geralmente eles ganham mais força. Entender isso é o primeiro passo para se livrar dos pensamentos indesejados, já que a partir de agora você não precisa mais gastar energia tentando suprimir eles. Tentar suprimir os pensamentos só cria ainda mais pensamentos. Isso acaba virando uma bola de neve. É importante entender que é a sua mente que cria os pensamentos e não você. Então, não tem sentido tentar controlar os pensamentos. Isso só vai te deixar ainda mais cansado, frustrado e vai te manter num ciclo sem fim de pensamentos e pensamentos e pensamentos. Em síntese, pensamentos são uma forma de energia que passa pelo seu consciente, que é influenciada pela maneira que você está sentindo naquele momento. Então, se você está se sentindo deprimido, a tendência é que seus pensamentos tenham um sabor de tristeza. Se você está alegre, a tendência é que tenha um sabor de alegria. E por aí vai. Então, se você está com medo, com ansiedade, a tendência é que seus pensamentos sejam carregados de ansiedade e medo. Mas isso não quer dizer que eles são reais. Pelo contrário, isso só mostra o quanto eles são irreais e sem importância. E muitos desses pensamentos são somente a sua mente tentando trazer à tona e se livrar de coisas que estão lá guardadas nela. Sejam energias relacionadas à ansiedade, ao medo, mas sejam velhas crenças guardadas no subconsciente que não servem a nada. E por que esses pensamentos intrusivos chegam tão rápido e com tanta frequência? Eles são tão frequentes assim por causa da sua obsessão por pensar. Obsessão por ficar pensando e repensando, tentando achar uma solução. E o excesso de pensamento e de uso da mente faz com que pensar além da conta vire um hábito. É por isso que você tem a sensação que a sua mente está tão cansada, fora de controle e inquieta. É como se você quisesse achar o botão de liga e desliga, mas não consegue. Nesse caso, tentar achar uma solução para acalmar a mente quer dizer basicamente usar a mente para tentar controlar a própria mente, ou seja, mais pensamentos para uma mente já cansada. E é por isso que no final você não consegue resolver nada. Aí você pode se perguntar: por que meus pensamentos são tão negativos? Por que parece que a maioria dos meus pensamentos são negativos? É porque são nesses pensamentos que você presta mais atenção. E eles vão continuar se repetindo até você deixar eles passarem por você e ir embora. E é assim para todo mundo. Se durante o dia os nossos pensamentos fossem sobre comprar um sapato para a festa do final de semana, lembrar de marcar o veterinário, fazer a listinha do mercado, esses pensamentos viriam e iriam sem qualquer problema. Mas aí a gente está passeando na rua, vê alguém que a gente conhece, acena para ela e ela não acena de volta. A gente já logo pensa: mas o que eu fiz para deixar ela chateada? E a gente pode até acabar passando horas pensando coisas do tipo: mas por que ela foi tão rude comigo? Eu sempre fui tão legal com ela. Bom, deixa pra lá, essa é a última vez que eu falo com ela. Como foi dada muita atenção para esse pensamento, ele gruda na mente e fica se repetindo e repetindo, virando assim uma obsessão. E aí, de repente, a amiga manda uma mensagem no celular pedindo desculpas e dizendo que só percebeu que era você acenando quando atravessou a rua. Sua mente se tranquiliza e finalmente o pensamento consegue ir embora. Agora você está tranquilo. Quando estamos mal, tendemos a ter pensamentos negativos por conta da ansiedade e dos sintomas que a gente está sentindo. Geralmente, temos mais pensamentos negativos do que positivos, e pensar de forma negativa acaba virando um hábito. Então, é muito importante deixar os pensamentos fluírem, deixar eles passarem sem que virem uma obsessão. Sabendo que, no fundo, eles são só uma ilusão, não são verdadeiros. Eles são frutos de crenças limitadas, de antigos condicionamentos mentais
e da energia negativa que estão sentindo. Provavelmente você conhece pessoas que nunca estão felizes, que estão sempre reclamando dos outros e da vida. É porque a vida trata eles de forma diferente ou porque pensar de forma negativa virou um hábito para eles? Nossa mente é como um jardim. Se a gente continuar plantando erva daninha, é isso que vai crescer. Você tem a liberdade para escolher não mais acreditar e nem dar tanta atenção para os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos vão aparecer, mas se a gente escolher não dar mais atenção para eles, eles vão perdendo a força e influência que tem sobre nós, até desaparecer. Então, não acredite nos pensamentos intrusivos. Se você dá importância e acreditar nos pensamentos intrusivos, é bem provável que eles vão te deixar mal e, de consequência, você vai ter mais pensamentos negativos. Se a sua mente trouxer pensamentos negativos, irracionais, que dão medo, deixa que eles venham, sem dar muita importância ou atenção. Sem a sua atenção, esses pensamentos estão livres para circular, para ir e vir, até sumirem. Mesmo se um pensamento continuar se repetindo e repetindo, não tente bloquear. Deixa ele continuar vindo e indo e vindo e indo, até perder a força. Sem a sua atenção, ele inevitavelmente vai perder força. Esses pensamentos intrusivos não deveriam ter importância alguma, independente do tipo de pensamento. Nada daquilo que muda constantemente, nada daquilo que está sempre mudando, pode ser real. E os pensamentos estão sempre mudando, do mesmo jeito que mudam as nossas emoções. Independente dos seus pensamentos e de como você se sente, o mundo em si é o mesmo para você, para mim, para o outro. O mundo não muda. O mundo externo não muda de acordo com o que você sente. O que muda é a sua relação com o mundo. Os seus pensamentos são literalmente responsáveis pela maneira como você percebe o mundo. E como cada pessoa é diferente e tem pensamentos diferentes, cada pessoa vai vivenciar o mundo de maneira diferente. Então, geralmente, a gente está bem quando os nossos pensamentos estão calmos e equilibrados, porque eles não criam muita confusão mental. O problema é quando eles são negativos, carregados de medo e preocupação. Nesses casos, a gente tem uma falsa impressão de que o mundo é um lugar negativo, um lugar amedrontador, cheio de problemas para a gente se preocupar. Isso acontece porque o mundo exterior é só um reflexo do nosso mundo interior, sem exceções. Acreditar nesses falsos pensamentos faz com que as pessoas comecem a evitar viver uma vida normal. Comecem a reclamar da vida sem perceber que, na verdade, o mundo externo não mudou em nada. A única coisa que mudou foi o padrão de pensamento da pessoa. O mundo continua o mesmo, ou seja, um mundo tranquilo e bom de se viver, como era antes da pessoa desenvolver a síndrome. A impressão de que o mundo mudou se deve à identificação com os pensamentos negativos e assustadores que a pessoa está tendo. Sem identificação, esses pensamentos vão perdendo força. O problema é que a maioria das pessoas, ao invés de trabalhar o seu estado interior, tentam mudar as outras pessoas e o mundo exterior, acreditando na ilusão de que é essa a fonte dos seus problemas. Isso pode acabar levando a pessoa a ter uma vida de conflitos, com problemas de relacionamento que levam muitas vezes a pessoa a ter sentimentos de culpa e arrependimento. Então, não enxergue seus pensamentos como se fossem reais. Quantas vezes tivemos um pensamento a respeito de alguém e depois percebemos que estávamos completamente errados? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Por exemplo, uma pessoa insegura pode acabar tendo a certeza de que seu namorado ou namorada vai deixar ela e precisa sempre de garantias de que o outro ama ela. Uma pessoa com pensamentos carregados de ansiedade acredita que vai dar tudo errado e pode acabar sentindo a necessidade de ter sempre o controle de tudo, se preocupando o dia todo com coisas que ainda nem aconteceram. Uma pessoa com problemas de autoestima pode falsamente acreditar que ninguém se importa com ela e acabar se ofendendo com qualquer coisa. Ou pode também desenvolver comportamentos para agradar todo mundo, na esperança de preencher suas necessidades de serem aceitas.
Conseguiu perceber como os pensamentos de uma pessoa têm muita influência sobre como ela percebe o mundo? Isso é muito importante e precisamos ter consciência disso. Nossos padrões de pensamento são altamente influenciados por nossas experiências passadas. Vamos ver um exemplo que serve tanto para homens quanto para mulheres. Vamos dizer que uma mulher foi traída nos últimos 2 relacionamentos que teve. Por conta disso, ela vai ter a tendência a pensar que o próximo relacionamento provavelmente não vai dar certo também. E isso vai acabar influenciando o relacionamento dela com o próximo parceiro. Ela pode acabar tendo pensamentos do tipo: ah, ele vai fazer a mesma coisa que os outros fizeram comigo. De consequência, por conta da insegurança dela, ela pode acabar querendo sempre saber onde ele está, controlar a vida dele, continuamente procurando por garantias de que ele não está traindo ela, alimentando esses pensamentos até que finalmente, por conta das inseguranças dela, o relacionamento acaba. Vamos analisar. Sabendo das experiências que ela teve nos últimos relacionamentos, é perfeitamente normal que ela tivesse esses tipos de pensamentos. O problema é que ela se identificou com os pensamentos, acreditando que eles fossem verdade. Eu não estou dizendo que o novo parceiro dela é um gentleman e nem estou dizendo que é um canalha. A questão é que desde o início esse relacionamento já estava fadado a ser um falimento, por conta da identificação dela com seus pensamentos inseguros. Se ela tivesse tido consciência de que esses pensamentos estavam sendo condicionados pelas experiências passadas dela e que não necessariamente representavam a realidade, ela poderia ter colocado de lado as inseguranças dela e ter dado uma oportunidade para o novo parceiro e para o novo relacionamento. Os pensamentos inseguros poderiam até continuar vindo, mas sabendo que eles eram condicionados por experiências passadas e que não representavam a realidade, ela não iria dar importância para eles. O mesmo podemos dizer de uma pessoa que vai ao supermercado e tem um ataque de pânico pela primeira vez. Por conta dessa experiência, a próxima vez que ela for ao supermercado, pode ser que a mente dela pense: foi lá que eu tive um ataque de pânico, eu não vou lá. Uma das funções da mente é nos proteger. E é exatamente isso que ela está fazendo nessa situação. Mas nesse caso, ela meio que se confundiu. O ataque de pânico não tem nada a ver com o supermercado. Foi só uma coincidência. Qual o perigo de se andar com uma cesta de compra em mãos dentro de um supermercado? Não é que o supermercado de repente virou um lugar perigoso por causa dos pensamentos. Ele continua sendo um lugar tranquilo e seguro que sempre foi. É a identificação com o pensamento condicionado que faz você ter essa percepção distorcida da realidade. É provável que, além dos pensamentos condicionados, você tenha uma reação a nível emocional. E isso é devido à crença que você tem nos pensamentos. Se você não se identificar com os pensamentos e não der importância, na maioria dos casos, as reações emocionais tendem a perder força. As reações emocionais também são um alarme falso e um mecanismo de defesa da mente. Então, também não dê importância a elas. A maneira mais efetiva de lidar com esses pensamentos e emoções é mostrar para a mente que está tudo bem, que está tudo ok e que ela não precisa ativar o seu sistema de defesa. Aí você vai me perguntar, mas como é que eu faço para saber a diferença entre uma situação real de perigo e uma situação falsa? Olha, acredite, se for uma situação real de perigo, você vai saber. Não vai ter dúvida nenhuma, na verdade não vai nem se perguntar se é uma situação real ou não. Nunca se esqueça de que você é quem está no controle das suas ações e decisões e de que você pode sempre escolher não se identificar com os seus pensamentos e emoções e viver a vida que realmente deseja. Pensamentos não são a realidade. Eles são ilusões que trazemos para as nossas vidas no momento que acreditamos neles. Mas mesmo assim a gente costuma tirar conclusões baseadas neles ao invés de dar um passo para trás e pensar: acho que esses pensamentos não merecem a atenção que eu estou dando para eles. Mas lembre-se de uma coisa: o problema não são os pensamentos em si. Você pode pensar em qualquer coisa que quiser. O problema é a identificação com o pensamento. É você se identificar com o pensamento, se envolver com ele e achar que ele é real. Eles só podem ter influência na sua vida se você se identificar com eles.
O Paul David diz que uma vez uma pessoa sábia falou assim para ele: Paul, a sua mente não está falando com você. Ela só está falando por falar. E você não precisa prestar atenção nela. Tome as rédeas da sua vida e faça com ela aquilo que você quer. Uma outra tendência que a gente tem é tentar distrair a mente. Mas tentar distrair a mente para não pensar é só uma forma de tentar suprimir os pensamentos. Então, não tente distrair a sua mente dos pensamentos. Deixe eles virem e irem livremente em segundo plano, sem se envolver com eles. E assim, sem a sua atenção, devagarinho eles vão perdendo a força. Quanto menos você se envolver com eles, mais eles vão perdendo força. E o hábito de pensar também vai diminuindo. Então, nunca pense nada do tipo: eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar aquilo. Você pode pensar qualquer coisa. Deixa os pensamentos fluírem sem tentar suprimir eles. E sem tentar pensar em outra coisa. Encare eles por aquilo que eles são. Ou seja, é só energia fluindo pelo seu cérebro. Energia exagerada, entre aspas. Nesse caso, por conta de como você está se sentindo. Muitos dos pensamentos são somente velhos pensamentos condicionados pelas experiências de vida que você vivenciou. E outros são criados pela sua mente na tentativa de entender o que está acontecendo e de colocar para fora a energia que foi acumulada, como uma panela de pressão soltando vapor. Independente do porquê esses pensamentos estão sendo criados, a maneira de lidar com eles é sempre a mesma. Não se identificar e não alimentar os pensamentos condicionados faz com que eles percam força. Então, aprenda a dar espaço para os seus pensamentos. Deixar eles ficarem lá o quanto tempo eles quiserem, sem se envolver com eles, e eles vão sozinhos evaporando, perdendo força. Uma outra dica é: não tente lutar contra a sua mente. Não fique com raiva. Você nunca vai conseguir fazer a mente descansar através da força. Ela só vai conseguir descansar quando você não der mais atenção para ela e largar de querer ter controle sobre ela. Se você tivesse uma bacia d'água e quisesse que a água ficasse parada, tranquila, não ia tentar fazer isso à força, né? Já que a única coisa que é conseguir fazer é agitar a água, correto? O que você faria é colocar a bacia em uma superfície parada e deixá-la lá quieta, até a água ficar quieta por si só. Então você só vai encontrar a paz através da não ação e não através da ação. É essa maneira de se livrar de qualquer forma de pensamento negativo e acalmar sua mente hiperativa. A paz nunca vai vir através da luta, da tensão, da tentativa de controle. Nunca entre numa batalha contra sua mente. Nunca force ela a pensar diferente ou a tentar acalmar ela pela força. Agora eu vou falar sobre como liberar velhos pensamentos negativos. Se você tem o hábito de ficar ruminando e trazendo à tona pensamentos negativos sobre alguém ter te tratado mal ou sobre alguma experiência que você teve, é provável que a memória negativa sobre esses acontecimentos nunca será liberada. Os pensamentos vão ganhar cada vez mais força e sua mente vai continuar repetindo eles, o que no final das contas vai afetar sua paz interna. Seja o que for que tenha acontecido com você, já aconteceu e está no passado. Você já pode parar de se importar e deixar os pensamentos livres para ir embora. A memória, que nada mais é do que um pensamento criado pela sua mente, vai começar a perder força e sua mente então vai conseguir se desgarrar do pensamento e se livrar dessa experiência que estava te incomodando. Não foi o que aconteceu com você que está te fazendo sofrer. É você ficar ruminando sobre o passado que faz com que você sofra. Guardar sentimentos e ficar ruminando sobre eles não ajuda em absolutamente nada. Isso só vai te fazer sofrer e vai tirar sua paz. Eu não estou dizendo que é fácil deixar para lá todo e qualquer pensamento. E certamente tem situações nas quais temos que falar a respeito, digerir, antes de conseguir deixar para lá. Mas tem gente que fica meses ruminando uma situação pequena, uma pequena discussão com um amigo ou um comentário que fizeram sobre ela e que ela não gostou.
É por isso que quando a gente termina com alguém, a recomendação é jogar fora tudo que nos faz lembrar aquela pessoa. Tirar as redes sociais, dos contatos do celular e por aí vai. Quanto menos a gente vê coisas relacionadas àquela pessoa, menos a gente vai ficar lembrando dela. E assim as memórias relacionadas àquela pessoa vão devagarinho perdendo força. Fazendo assim, o sofrimento de não estar mais com aquela pessoa vai passar mais rápido do que passaria se ficássemos olhando as fotos do passado e relembrando o relacionamento. Você é capaz de se libertar de qualquer memória se você parar de ficar dando atenção para ela. A única coisa que te prende a um pensamento é a necessidade de ficar ruminando sobre ele, ao invés de tomar a decisão de deixar ele embora. Então, resumindo o que a gente falou até agora, o mais importante é lembrar que o problema não são os pensamentos em si, é a identificação com os pensamentos. É deixar se envolver e interagir com eles que é o problema. É essa identificação que cria problemas na sua vida que na verdade não existem. É essa identificação que faz, por exemplo, você acreditar numa imagem negativa sobre si mesmo. Quando você se identifica e realmente acredita nos seus pensamentos, achando que eles são muito importantes, que você tem que interagir com eles, você se envolve cada vez mais com eles, criando assim ainda mais pensamentos em cima de pensamentos, que acaba virando um ciclo caótico. Não tente controlar ou suprimir o seu fluxo de pensamentos. Se a sua mente quer ficar ativa num fluxo de pensamentos confusos e assustadores, deixa ela assim. Deixa ela fazer o que ela quiser. Deixa ela pensar e se preocupar à vontade. Enquanto isso, você se torna um observador que não se identifica com nada, que só observa sem se envolver com os dramas e histórias da mente. Nenhum pensamento é mais importante do que o outro, e nenhum deles é pessoal. Sem identificação, os pensamentos vão perdendo força. Quando você finalmente conseguir enxergar isso, as coisas vão começar a mudar. Mas lembre-se de uma coisa: você não cria seus pensamentos. É a sua mente que cria seus pensamentos. Então não se sinta responsável pelo que você está pensando. Eles não carregam nenhuma verdade, eles não são reais. Ao invés de dizer, eu estou pensando nisso o dia todo, aprenda a dizer, minha mente não para de pensar nisso o dia todo. Isso cria um espaço entre você e a sua mente, e os pensamentos ficam menos pessoais e menos verdadeiros. Aprenda também a dizer, hoje a minha mente está agitada. Ela logo vai ficar mais tranquila se eu não me envolver com ela, ao invés de dizer, eu não consigo parar de pensar hoje, isso está me deixando louco. Isso vai te ajudar a não agir mais instintivamente, tentando controlar a mente e ficar frustrado por não conseguir. É importante saber que a natureza da mente é estar em um estado de calma, de tranquilidade. Ela só está nesse estado alterado por todo o estresse, preocupação e excesso de pensamentos pelos quais ela passou. A gente atravessou o limite da mente e se preocupar, pensar demais virou um hábito. Somos nós os responsáveis pelo estado de que a mente se encontra, e não a mente em si. Para a mente voltar para o estado natural dela, a única coisa que ela precisa é que você deixe ela em paz, deixe ela sozinha. Acredite, se você deixar a mente em paz, ela vai achar o caminho do reequilíbrio sozinha e vai voltar ao seu estado natural. Ela não precisa que você faça qualquer coisa para ela ficar em paz. Bom, pessoal, é isso. Acho que a mensagem foi passada. Espero ter ajudado. Ouça esse áudio uma, duas, três, quatro, cinco vezes, enfim. E compartilhe se você achar que pode ajudar mais alguém. Tá? Espero ter ajudado. Por experiência própria, eu coloquei em prática esse conhecimento e funcionou. Não é algo que dá resultado de um dia para o outro, né? Até porque a nossa mente, para chegar no estado que ela está, levou um tempo, então para sair desse estado vai levar um tempo também. É normal, é gradual, mas o caminho é esse.
tá bom? Uma das coisas que mais me ajudaram nesse processo foi a meditação, que é basicamente o que está nesse áudio aqui, observar. A meditação é basicamente observar, sem julgar, sem falar, nossa, não queria estar pensando isso, não queria estar assim. Observar, sem se identificar. Eu vou fazer um outro áudio falando especificamente sobre a meditação, tá? Mas é isso aí. A mensagem é essa. Como eu disse, a minha intenção é fazer mais áudios, mais vídeos com mais frequência. E então aperte ali o sininho, né, para ser avisado quando eu publicar algum outro áudio, algum outro vídeo. E é isso, rapaziada, força. Força porque eu sei que às vezes parece que a gente não vai sair dessa, né? Quando me falavam, cara, você vai sair, eu não acreditava, mas eu te garanto que você vai sair, tá bom? Então é isso. Até a próxima. Um abração e fiquem bem.